Olá, meus amigos. Olá, companheiros. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. E esse vídeo que eu falo hoje, esse assunto que eu falo hoje, na verdade, eu queria tinha pensado em gravar ele logo depois que eu gravei, sem ser o vídeo anterior, o anterior. Aquele que eu falo sobre o tipo de comentário que mais me irrita sobre arte, que é aquela parada sobre não safe work, arte normal e tal. Só que eu achei que ia ser dois vídeos muito cabeçudo junto, muito abstrato, muito filosófico. Aí eu falei, tem que colocar pelo menos um outro vídeo de algum outro assunto no meio, porque senão vai ficar muito viajadão. Mas, por que eu resolvi falar sobre esse assunto agora? Porque, na verdade, um dos comentários naquele vídeo tem a ver com o que eu tô querendo falar nesse. Que, assim, vou começar do começo, vou explicar. Esses dias eu estava assistindo um documentário, num serviço de streaming chamado Nebula. Sobre documentários, essas paradas. E era um documentário sobre tabu em filmes. Tipo, assuntos tabu em filmes, no cinema como um todo. E aí, em um dos episódios desse documentário, a mulher fala sobre uma situação que aconteceu no Twitter e tal, que começou né, uma controvérsia sobre isso, que foi alguém começou com um comentário das pessoas falando que não precisamos mais de filmes, de cenas de sexo em filmes. Tipo, as pessoas têm que parar de colocar cenas de sexo em filme. E era basicamente isso. A impressão que dava pela forma que surgiu essa conversa toda, era que isso era pessoas mais jovens que estavam falando isso, como se fosse uma nova geração falando que não precisa de cena de sexo em filme. E num documentário você está discorrendo qual é a importância e qual a relevância né, todos os aspectos em volta dessa ideia, dessa questão de por que não ter cenas de sexo em filme, por que cenas de sexo em filme existem, o que eles ajudam na história, ou alguma coisa abstrata. Ela trata o assunto de vários ângulos. Aí, uma das coisas que ela fala, que assim, ela aborda vários motivos de por que essa juventude podia estar não querendo, achando que não tem mais necessidade desse tipo de cena, né? E um dos motivos que ela falou é que hoje em dia é, conteúdo erótico, conteúdo pornô, é muito acessível. E na verdade é quase que inescapável. Você tem isso online em tudo que é canto. Você toda hora está sendo bombardeado com isso, com propaganda, e é muito acessível. E que talvez essa geração mais nova, por ter esse acesso muito fácil, muito rápido e ser muito presente, acha que isso num filme fica sendo gratuito, entendeu? E aí isso me fez meio que cair uma ficha em relação a essa situação, que assim, é meio idiota pensar, tipo, você agora que entendeu isso. Mas meio que você não para a pensar nessas coisas. E a verdade que eu vejo é que a minha formação como artista, e principalmente como artista erótico, ela tem ela com certeza é muito impactada pela forma como a sociedade lidava com o conteúdo erótico dentro da minha época. O que eu quero dizer com isso é basicamente assim. Um jovem de 20 e poucos anos hoje, ele tem muito mais acesso e contato com o conteúdo erótico do que eu tinha com 20 e poucos anos. São mundos completamente diferentes. Tanto que quando eu comecei a desenhar conteúdo erótico antes de ver o primeiro filme erótico, de ter acesso ao primeiro filme erótico. Então, assim, e eu vi um filme erótico em situações, tipo assim, né? Eu era de menor ainda. E ainda assim, eu desenhei isso antes. Eu já tinha visto revistas e tal, mas eu comecei a desenhar conteúdo erótico antes de ver filmes eróticos. Então, tipo, isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer com qualquer jovem de hoje em dia. Você tá com 20 e poucos anos, uma pessoa de 20 e poucos anos hoje, com certeza já viu um filme erótico muito antes disso. Celular, internet, tipo, é meio que o acesso é tão simples que provavelmente seria quase impossível. Um monte de jovem com celular, adolescente, criança com celular, tipo, é muito improvável disso acontecer. E isso me fez perceber o quanto eu não posso, tipo assim, eu estou fazendo esses vídeos, eu tento compartilhar o que eu sei, as minhas experiências em relação à arte e arte erótica, mas a verdade é que a minha experiência com isso é muito diferente
da maioria das pessoas que estão me ouvindo. Porque eu acho que deve ter pessoas mais ou menos da minha idade que me ouvem, mas eu sei que não são muitas. Eu acho que a grande maioria é mais jovem, ali dos seus 20 e poucos. Então, a experiência de vocês em relação a conteúdo erótico é totalmente diferente da minha. E isso claramente vai impactar a forma como você se relaciona com a sua arte, se você criar arte erótica, se você gosta de arte erótica. E o comentário que teve naquele vídeo, que me fez pensar, pô, vale a pena fazer aquele vídeo que eu tinha pensado, que é esse que eu estou fazendo agora, foi que um de vocês comentou lá assim, eu comecei a fazer arte no Safe Work para ganhar dinheiro. E isso é uma coisa que, quando eu comecei, isso nem existia possibilidade. Assim, eu comecei a desenhar só porque eu queria, não tinha a menor possibilidade, não tinha nem por que pensar que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Eu fui começar a pensar que poderia existir alguma forma de ganhar dinheiro com isso, era, sei lá, tendo meus desenhos publicados numa revista Hentai X, que eu já comentei aqui outras vezes, e mesmo assim, tipo, o contato que eu fiz, o cara já falou, não tem dinheiro, não vai, tipo, eu posso publicar seus desenhos na revista, mas não vai ser pago, não. Acho que se eu tivesse batido o pé, tal, poderia ser que eu tivesse recebido alguma coisa. Mas, assim, nada próximo o suficiente de dizer que eu ia viver disso, entendeu? Então, eu comecei a desenhar conteúdo erótico só porque eu gostava. E só isso já é o suficiente para mudar completamente a sua relação com esse tipo de conteúdo, entendeu? Hoje, um jovem, uma jovem de 23, 22 anos, já consegue enxergar isso como uma forma de ganhar dinheiro sério, entendeu? Então, ver essa diferença tão grande de como a sociedade atual é em relação a conteúdo erótico e como era na minha época, me mostra o quão pouco da minha experiência vai se refletir na experiência de vocês. E isso me fez pensar que vocês, quem hoje, né, quem de vocês que quer trabalhar com conteúdo erótico, trabalha, que gosta disso e quer fazer isso daqui para frente, né, vocês têm que ter muita autorreflexão sobre vocês, sobre o conteúdo que vocês criam, como eles fazem isso, você sentir se é algo que você gosta, o que você gosta nisso, como isso impacta na sua vida, porque não tem muita gente hoje em dia que vai conseguir compartilhar algum tipo de experiência ou conhecimento em relação a isso que seja parecido com o de vocês, entendeu? Eu não, o conteúdo erótico para mim é completamente diferente do que é para vocês. A minha formação foi outra, o meu contato com conteúdo erótico, com arte erótica, o que me levou a fazer foi totalmente diferente de vocês. Então, como eu me sinto em relação a isso, vai ser totalmente diferente de como vocês vão se sentir. Pode ser que, não estou falando que é ruim, nem pior, nem melhor, não estou colocando nenhum julgamento de valor aqui. É só que é diferente, entendeu? E, e, e até pela idade em si, entendeu? Quando eu comecei a desenhar conteúdo erótico, tinha muito pouco conteúdo erótico em volta de mim, entendeu? E eu tinha muito pouco contato com isso. Então, eu desenhar um negócio daquele era muito era tipo, era uma coisa proibida, né? Tinha todo aquele ar de proibido em relação àquilo, e de, tipo, eu jogava fora meus desenhos tipo, você não via isso em qualquer lugar, entendeu? Hoje em dia, OnlyFans e tudo mais, deixando claro que eu não estou falando que isso é ruim, nem colocando nada de negativo com isso. Só falando que erotismo é presente para quem está no Twitter, para quem está online de qualquer forma. Então, esse aspecto de algo proibido já também não existe muito. Pode ser proibido no contexto de você, com sua família, alguma coisa assim. Mas se você botar um desenho de um casal trepando na internet, o pessoal tá cagando. Ninguém, tipo assim, você não vai chocar ninguém, entendeu? Enquanto que na minha época, quando eu comecei a desenhar isso, era bem mais incomum de você ver erotismo na mídia, assim. Não que não existisse em filme, e até coisas, tipo, a gente tinha banheira do Gugu naquela época, entendeu? Você tinha, na televisão você tinha esse tipo de coisa, mas era sempre num horário muito, você não tinha privacidade, digamos assim. Você via esse conteúdo erótico na TV, misturado com conteúdo para a família, tal, então tinha uma certa exposição, mas você não tinha um celular que você assistia um filme, você não tinha essa facilidade a qualquer hora, entendeu? Quando você via alguma coisa, quando aparecia algum tipo de conteúdo erótico, uma coisa muito, caraca, olha ali e tal, se lembrava daquilo. Hoje em dia não. Então, só essa diferença já vai ser muito
isso vai impactar como vocês lidam e como vocês fazem você sentir o conteúdo erótico e até o que tipo de conteúdo erótico você pode querer criar, entendeu? Então, assim, qual que é a minha ideia com esse vídeo? É mais falar que eu tô aqui com a ideia de compartilhar as minhas experiências, por qualquer utilidade que isso possa ter, mas vocês precisam pensar sobre isso por vocês. Vocês precisam pensar sobre isso por vocês, dentro da vida de vocês, dentro do contexto de vocês. Se isso é um trabalho, o quanto você se expõe a esse tipo de conteúdo, te faz bem, não te faz bem, emocionalmente te faz bem, é, é saudável, você gosta de fazer, é isso que você quer não fazer no futuro. Tem poucas pessoas, e isso inclui a mim, que vão poder te dar te dar uma sugestão, ou te dar um caminho, ou te dar um conselho baseado em experiência, porque a nossa experiência é completamente diferente da experiência de vocês atualmente. Então, era mais a ideia de reforçar que vocês precisam entender que desenhar conteúdo erótico não tem nada errado, mas como qualquer outra coisa na nossa vida, ela impacta a gente de forma diferente. Você tem que se expor. Se você desenha conteúdo erótico, você se expõe ao conteúdo erótico com mais frequência, você precisa de referência, tal. Então, essa exposição te faz bem? Você cria algum problema para você? É, não estou falando que vai criar. Eu não sinto para mim que cria, mas eu não posso falar com um jovem de 20 anos, 22 anos, como é que isso tem que afetar a sua vida. Isso é uma coisa que só você vai poder avaliar o seu contato com esse conteúdo, como que isso te faz sentir, se faz bem, se isso te impacta de alguma forma, talvez tentar fazer outras coisas, eu não sei. Isso só me mostrou o quão inapto eu sou de dar muitas sugestões ou alguma coisa desse tipo, porque a nossa realidade é muito diferente. Eu só posso falar da minha experiência e vocês vão ter que traduzir isso para a experiência de vocês, entendeu? E, e é meio que isso mesmo, é só isso. Não tem muito mais sobre esse vídeo, é mais sobre essa ideia de vocês precisam pensar sobre o caminho que vocês estão seguindo e ouçam, assim, eu tô aqui né, dividindo as minhas experiências e vocês vão conhecer outras pessoas online que vão conversar e tal, mas sempre analise por vocês, pela vida de vocês, pela forma como isso te afeta, em que parte da sua vida esse tipo de arte ocupa e como isso te afeta de alguma forma. Isso é uma coisa que vocês vão ter que dividir por vocês. E se precisar fazer uma terapia, alguma coisa assim, assim, eu faço terapia tem 2 anos e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu nunca precisei levar. O meu trabalho é uma das coisas mais tranquilas da minha vida. Eu nunca senti nenhum. Na época que eu senti, foi muitos anos atrás, que eu senti que isso me afetava. E no final, acabou que o que me afetava em relação a isso era o quão pouco eu entendia sobre fetiches, erotismo, sobre todas as coisas. E não entender disso me dava uma visão turva sobre o que eu crio. E uma visão turva de fazer me sentir mal, de às vezes achar que as críticas das pessoas vinham e por não saber os argumentos e não saber a realidade do que eu faço, eu não tinha argumentos para mim, mentais meus, para desmontar aquelas críticas das pessoas. Então eu só ficava combativo, entendeu? Hoje, aí o que eu fiz? Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a ler sobre esse assunto, comecei a ler sobre fantasias eróticas, sobre, sobre arte erótica. Eu li mais sobre o assunto e eu entendi melhor, então parou de me incomodar. Então isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Vocês podem ter algo parecido ou coisas completamente diferentes por conta dessa diferença né, clima social em relação a esse tipo de conteúdo. Mas é só o que eu quero dizer, pode afetar, entendeu? Você pode ter questionamentos, você pode ter dúvidas, você pode questionar sobre isso em algum momento. Não foi o caso, hoje eu não preciso falar sobre isso na minha terapia, mas poderia ser, se eu fizesse terapia esse tempo todo atrás, sei lá, 10 ou 7 anos atrás, quando eu tive esses questionamentos, eu poderia ter levado isso para minha terapia. Então, pode ser o caso de vocês também. Então é isso. Basicamente, esse vídeo é só para isso. Pense sobre as suas coisas, pense sobre o seu relacionamento com arte erótica, como isso te afeta, e analise isso por você, dentro do seu contexto. E é isso. É isso, gente. Só o que tem para hoje. Abraço.